Olá a todos, boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um encontro onde iremos falar um pouquinho sobre endometriose. Estamos, na verdade, fazendo uma grande viagem, um passeio pelas grandes cidades do Nordeste, mostrando para todos os nossos seguidores, as pessoas que nos têm acompanhado, o quanto o Nordeste está capacitado, apto para trabalhar no tratamento, no diagnóstico de endometriose. Seja bem-vinda, dona Lida Pinheiro, boa noite. Você está sempre presente nos nossos encontros, isso nos deixa muito felizes. Esperamos que todos estejam bem, todos estejam com saúde, já tentando voltar lentamente para as suas atividades habituais. A doutora Marcela Furtado já está presente e hoje a gente vai fazer a exemplo do que fizemos nos nossos outros encontros, uma discussão bem informal, onde a gente vai falar sobre as opções de tratamento cirúrgico para endometriose. Se você tem um diagnóstico de endometriose, quando pensar em fazer cirurgia? Será que a cirurgia é a única alternativa? Ter endometriose como diagnóstico é de fato uma sentença para que você vai precisar se operar? E como funciona a relação do ginecologista dentro desse grande complexo de indicações de múltiplos profissionais que trabalham para o tratamento da endometriose? A gente já vai transmitir ao vivo agora com a doutora Marcela Furtado, ela é médica de João Pessoa, na Paraíba, uma grande amiga. Olá, Marcela, seja bem-vinda. Olá, tudo bom, doutor Léo? Tudo ótimo, eu fico muito feliz em poder estar compartilhando com você essa live. Tanto eu como você extremamente cansados do trabalho, não é verdade? Mas você não aparenta nada de cansaço. Olha, o que a maquiagem não resolver na vida de uma mulher, doutor Léo, ninguém resolve, viu? Infelizmente, esse recurso a gente, como homem, não consegue utilizar. Não consegue utilizar. Pelo menos parcialmente, né? É verdade. Seja muito bem-vinda. A gente fica muito feliz de estar hoje viajando pelo Nordeste. E a exemplo do que a gente fez nas outras vezes, estivemos em Salvador com o nosso amigo Marcos Travessa, não é? Que é alguém com quem você já trabalhou, já fez também uma live, algumas lives muito interessantes. Isso. Tivemos em São Luís, no Maranhão, com a doutora Fernanda Arcoverde, onde a gente falou um pouquinho sobre o tratamento clínico da endometriose, né? Quando utilizar as medicações, quando é que a gente, por quanto tempo, quais são as opções de medicação. E hoje com você a gente vai falar um pouquinho sobre as cirurgias. Quando a gente deve indicar a cirurgia, como é que funciona essa relação das cirurgias com o profissional, o ginecologista, uma vez que a gente sabe que esse procedimento, muitas vezes, ele é feito a várias mãos, a gente trabalha, como a gente chama, de maneira multidisciplinar. E aí, primeiro, eu sei que você já é uma grande amiga, uma pessoa que a gente compartilha há muito tempo de amizade, carinho e de troca de conhecimento, mas eu queria que você se apresentasse. Você é médica, ginecologista, especialista em cirurgia minimamente invasiva, laparoscopia e endometriose. Você trabalha também com ginecologia. Muitas coisas você tem feito, na verdade. Fala um pouquinho de você. Pois é. Na verdade, acho que o que mais me engrandece é ser sua amiga de todos os títulos que eu posso carregar. Exagero. Mas eu só trabalho com ginecologia atualmente, não faço mais obstetrícia. E aqui em João Pessoa, eu coordeno um serviço de ginecologia do Grupo Neves, né? E coordeno também a comissão de endoscopia ginecológica da Sogopa, que é a nossa sociedade aqui na Paraíba. Mas, assim como o senhor, sou uma grande fã da ginecologia minimamente invasiva, né? Dos procedimentos minimamente invasivos, que englobam desde a endometriose, as laparoscopias, as esteroscopias e também a nossa uroginecologia, né? Que não é menos importante, mas que impacta também a saúde da mulher. E você hoje também tem algumas atividades na Universidade Federal de São Paulo, onde você recentemente fez uma especialização em ginecologia endócrina, mas você também anda fazendo alguma coisa sobre laser e ginecologia, não é verdade? Isso. A minha linha de pesquisa do mestrado e do doutorado é para resgatar a função, né, sexual e diminuir os sintomas advindos da atrofia geniturinária, né, a atrofia das mulheres na pós-menopausa. E o meu braço de pacientes específicos são aquelas que usam medicações para tratamento de câncer de mama, que aí são medicações anti-estrogênicas, então que diminuem ainda mais o estrogênio e que comprometem ainda mais a função, a saúde sexual de maneira geral e
gera também infecção urinária, enfim, impacta de maneira geral na qualidade de vida da paciente. Eu estou vendo que a gente tem outros temas aí para abordar em outros momentos, né? Você está se especializando em muitas áreas, é uma cabeça jovem que pensa que está sempre ativa e sempre empreendendo, não só do ponto de vista empresarial, que a gente sabe que o trabalho seu, da sua mãe, do grupo que você está ligado em João Pessoa, que é o grupo do Melissandro, né? Profissionais extremamente empenhados na ginecologia minimamente invasiva, tem feito um trabalho exemplar em João Pessoa, né? A gente sempre tem focado que no Nordeste nós temos grandes centros que trabalham com ginecologia minimamente invasiva. Você tem um grupo, não é verdade? Isso, tenho. Na verdade, eu acho que Deus me ama muito. Eu trabalho aqui em João Pessoa com os 2 maiores grupos, né, se for pensar assim, de cirurgia minimamente invasiva, que já é Dr. Pedro e Dr. Melisandro, que já estão na estrada aqui em João Pessoa há muito tempo. Então, graças a Deus, eu peguei um caminho muito bem trilhado, do qual eu me orgulho pela honra deles e também da minha mãe, que também trabalha nessa área. Então, a nossa equipe é multidisciplinar, como o senhor bem falou, até porque não existe mais aquele médico que salva vidas unicamente, que ele é o único e aquele é o dono do paciente, né? Acho que quanto mais você se exclui, você entra no funil, mais você perde e mais o paciente perde, né? Que, na verdade, é quem a gente tem que, de fato, voltar o nosso olhar. Mas o sucesso hoje falando em endometriose, eu acho que não existe sem uma equipe multidisciplinar, sem o médico, e não só o médico, mas o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo. Hoje eu atendi uma paciente, foi engraçado, eu fiquei pensando na live. Eu gastei, assim, uns 20 minutos só falando da importância disso. E ela estava, assim, com a cara de, meu Deus, eu vou ter que ir para todas essas pessoas, né? Não vou ter nem tempo para isso. E ao final da consulta, eu terminei falando para elas isso. Se você não comprar a minha ideia, de nada adianta eu passar todo esse tempo aqui. Porque o paciente só faz aquilo que ele acredita que vai ter algum resultado. Então, o nosso papel, além de médicos, é de ser também professores, aqueles que informam, né, e que passam informações de confiança para o paciente para que a gente tenha um melhor resultado. As pessoas que nos acompanham, elas na verdade fazem parte de várias regiões do país, né? E a gente tem recebido demandas muito grandes de pessoas em muitos estados do Nordeste que muitas vezes até acham que precisam necessariamente ir para um grande centro nacional, como São Paulo, Rio, para fazer cirurgias de alta complexidade. E o objetivo dessas lives é mostrar que, por exemplo, para operar cirurgia ginecológica com endometriose em João Pessoa, em Salvador, em Teresina, em São Luís, em Recife e em Fortaleza, nós temos grandes grupos, não é? Além de termos grandes cirurgiões, a gente vai muito além desse conceito. Você vem falando do conceito de um grupo, de uma equipe multidisciplinar. Se trabalha com o Melissandro, com o Pedro, que são ginecologistas, né? Mas você também tem na sua equipe aí em João Pessoa um coloproctologista, um fisioterapeuta. É importante as pessoas entenderem como é que funciona isso na sua realidade. Exato. Aí, João Pessoa. A gente vai encaminhar. Eu acho que é importante que a gente lembre aqui, as pacientes e os colegas também que estão ouvindo, que o tratamento da endometriose, ele deve ser guiado pelo ginecologista. De forma alguma, qualquer outra especialidade pode guiar, né, pode ditar a melhor hora do tratamento, ou ditar qual é o melhor procedimento cirúrgico ou clínico, porque é apenas o ginecologista que tem o olhar sobre a qualidade de vida sexual da paciente, que vai entender o impacto na fertilidade, que vai ter o olhar de se preocupar com o congelamento de óvulos, com explicar a hora oportuna para que a cirurgia não venha impactar na fertilidade da paciente. Então, o ginecologista ele participa como mentor, e aí desde que o ginecologista avalia a paciente, ele vai poder nortear, de acordo com as queixas, com os achados, né, dos exames de imagem, dos locais de lesão, a gente vai direcionando o paciente à nossa rede de apoio. Né? Endometriose não se faz sozinha, não se faz com uma pessoa, é um time. Eu nunca falo sobre Marcela, é o meu time, é o meu grupo, é a minha equipe e é o nosso paciente. Então, a gente não pode achar que é Mulher Maravilha ou Super-Homem que vai resolver tudo sozinha. Eu acho que isso é um caminho muito certo para o fracasso do tratamento da paciente. Mas quando a gente se vê como grupo e entende que cada um tem a sua responsabilidade, a gente consegue somar forças e entregar um melhor resultado. E mesmo quando você tem melhor para a paciente. Mesmo quando você tem um diagnóstico de endometriose que invade o intestino,
Muitas mulheres talvez achem que isso é uma condição que não é do ginecologista, que não é o ginecologista que vai entender. Como é que você trabalha essa dúvida? Isso. Então, doutor Léo, eu sempre converso com a paciente, eu quem investigo todas as queixas, né? Eu muitas vezes espero que a paciente dê aquela demanda espontânea nas horas da consulta, mas eu sempre investigo cada queixa. E aí, de acordo com as queixas da paciente, ou se ela já vem tratando, já está em bloqueio hormonal, por exemplo, mas eu costumo sempre mandar, desde que ela tenha, né, queixas intestinais e tem achados de lesão, tanto no ultrassom quanto na ressonância, eu costumo encaminhar para Felipe, que é o nosso cirurgião, coloproctologista, que trabalha na nossa equipe. Então, se a paciente não tem, né, lesão intestinal, ou porventura não tem nenhum sintoma, eu não encaminho, mas desde que ela tenha, eu sempre divido essa responsabilidade e explico para ele também quando a gente deve ou não, e a gente discute sempre cada caso para pensar juntos qual é o melhor tratamento para a paciente. E é importante que a gente... Desculpa, pode falar. Não, perfeito. Então, como você falou no começo, né, a paciente, quanto mais complexa a endometriose, quanto mais múltiplos órgãos ela comete, certamente ela vai ter uma rede de profissionais que vão tratá-la. Então, ela vai passar por você, Marcela, por mais alguém do seu grupo de ginecologia, ou vem de você, ou vem de alguém do seu grupo. Isso. Mas necessariamente é precisar da visão do proctologista, da visão do fisioterapeuta para aquelas que têm dor crônica. A paciente que tem infertilidade, ela vai precisar passar... Você tem um grupo muito forte de infertilidade, que você dialoga muito bem aí em João Pessoa, não é verdade? Que vai precisar conversar também. Exato. Então, é uma paciente que todo mundo mete a mão, mas eu acho que ainda é o ginecologista o pilar, é o centro, e é o gineco que tem a responsabilidade de decidir com a paciente e em conjunto com toda a equipe o melhor momento, o melhor tratamento, isso pensando em tratamento cirúrgico. E aí algo que a gente precisa desmistificar, doutor Léo, é que, na verdade, endometriose não é igual à cirurgia, né? A cirurgia é um tratamento de exclusão, ou seja, a última opção. Eu escutava muito dos meus chefes na residência que o bom cirurgião não é aquele que sabe necessariamente operar, mas quando indicar de maneira correta a cirurgia. Então eu ficava, caramba, a gente só quer operar, né? A gente quer aprender a operar, aquele furor do residente, mas na verdade, sobretudo na paciente com endometriose, uma cirurgia mal indicada, no momento inoportuno, vai trazer muito mais prejuízo do que benefício. Então, a cirurgia, ela se impõe como um tratamento excelente, um tratamento que nós indicamos, né? É comum no nosso consultório de indicar a cirurgia, mas desde que ela preencha os critérios de indicação de cirurgia. Né? O senhor concorda? Que ela saiba que... sim, na verdade, esse eu acho que é o primeiro mote que a gente vai ter que discutir hoje na nossa live, e tirar esse mito. A gente já discutiu isso com a Fernanda, a gente puxou um pouquinho quando a Fernanda falou sobre tratamento clínico da endometriose, e uma das conclusões que a gente tirou é que o tratamento clínico ele vai sempre existir, e o tratamento cirúrgico ele vai acontecer de preferência no momento da vida, e de preferência uma única e definitiva ou decisiva cirurgia para aquela paciente. Você colocou um termo que às vezes talvez a paciente não entenda. O que seria então a cirurgia, um tratamento de exclusão? Então, para você fazer a cirurgia, talvez fosse uma espécie de última opção de tratamento, a cirurgia talvez não fosse a primeira opção, ou seja, todo mundo que tem endometriose não necessariamente vai precisar se operar. Isso, na verdade, o tratamento inicial, né, da endometriose, ele inicia sempre com bloqueio hormonal. Então, desde que a gente utilize, seja qual for a via, seja ela por via oral, um anticoncepcional oral, ou um anticoncepcional injetável, ou até o próprio DIU de levonorgestrel, então todos eles, na verdade, não existe uma medicação superior à outra, né? Os estudos mostram que todos eles são muito similares quanto ao alívio da dor. Então, a exclusão seria justamente, primeiro, na falha do tratamento clínico, né? Que não sendo essa a única, mas também outros tipos de lesões, né? Que podem, por exemplo, estar comprometendo a função de um órgão. E quais seriam as opções? Por exemplo, uma lesão muito extensa, uma lesão que compromete o ureter e está gerando algum tipo de comprometimento no rim, né? Com hidronefrose, que a gente chama que é aquele o rim que fica mais edemaciado, que pode gerar uma insuficiência renal no futuro. Então, esse é um tipo de lesão que a gente deve abordar, independente dela ter sucesso ou não com o tratamento clínico, e a gente não espera também o efeito de um tratamento clínico para esse tipo de lesão. Porque o tratamento clínico, na maioria das vezes,
ele não tem qualquer impacto na quantidade de lesão, ou ele não murcha, né? As pacientes perguntam, doutora, não tem uma medicação que eu vou fazer e vai murchar, vai secar? Não, na verdade, as medicações, elas se impõem como alívio sintomático, né? Tratamento da dor e prevenir que novas lesões ou as lesões já existentes, elas se expandam, de certa forma. Então, quando você está tratando clinicamente a paciente, você está pensando em dar para ela qualidade de vida. É uma paciente que está sofrendo com muita dor, ou é uma paciente que tem uma grave complicação, você citou a complicação renal. Muitas pessoas não sabem disso, mas a endometriose, ela pode causar nódulos tão grandes, que podem causar problemas até renais, problemas intestinais, como a gente falou, problemas renais. Então, esses casos realmente são exceção. A maioria dos casos da endometriose são doenças que podem ser conduzidas com a melhora dos sintomas, ou seja, pacientes que têm dores excruciantes, e principalmente no fluxo menstrual, dores à relação sexual, e que muitas vezes melhoram com o tratamento hormonal, como você falou, que é o bloqueio hormonal. Porém, quem quer engravidar, a gente não deve bloquear. Vamos já falar sobre isso. As pessoas já estão perguntando. Então, quem quer engravidar não serve bloqueio hormonal. Mas para quem não quer engravidar e tem muita dor, a gente tenta bloquear. Fez o bloqueio hormonal e não melhorou da dor, qualidade de vida está péssima. Então, o tratamento clínico não foi uma boa opção para qualidade de vida. E a cirurgia parece se tornar uma opção de tratamento. Perfeito. Então, e o tratamento clínico serve inclusive para isso, para nos nortear de que ele não está sendo eficiente, de que o nosso paciente tem lesões tal que comprometem a qualidade de vida mesmo em uso de pílula, mesmo em uso de medicações analgésicas, às vezes antidepressivos que a gente associa, porque eles diminuem a percepção da dor. Então, é sempre muito importante que a gente passe para o paciente uma informação real, né, e compatível com as expectativas do nosso tratamento. A gente não pode vender uma ideia, né, de excelência que nem sempre a gente consegue ter, tanto com o tratamento clínico e também com a cirurgia, né? Tendo visto que a cirurgia não é o único... Elas vêm sempre com a ideia de que uma cirurgia vai ser curativa, de que o tratamento medicamentoso vai murchar as lesões. Exato. E como é que a gente aborda diferente, né? Eu costumo dizer às minhas pacientes que a endometriose é como a pressão alta, né? Hipertensão. Então, o paciente vai conviver com a hipertensão, mas vai ter por toda a sua vida. Então, a endometriose é uma doença crônica que a gente tem que, como objetivo, dar o controle. Eu não gosto de falar de cura ou não cura, porque acho que você dizer que algo que não tem cura é pesado para a paciente, né? Então, eu costumo dizer de outras formas, mas que a gente consegue manter uma boa qualidade de vida, resgatar a função, e é justamente isso o nosso papel. É devolver a qualidade de vida ao paciente e resgatar a função, seja qual esteja sendo perdida por causa dessa doença. Então, o tratamento cirúrgico, para mim, é na vigência da falha do tratamento clínico, na vigência de lesões grandes, né, que podem estar comprometendo o intestino, com algum grau de oclusão ou de suboclusão, ou até de comprometimento nos rins. Eu estava na Unifesp há mais ou menos 15 dias, e a gente estava discutindo um caso de uma paciente de 22 anos, completamente assintomática, que abriu o quadro com insuficiência renal. E aí, quando foi investigar, ela tinha uma pelve completamente bloqueada, tinha lesões no paramédio, nas laterais. Então, é uma paciente difícil, mas que, mesmo assintomática, vai ser operada porque ela tem um quadro de urgência, né, que a gente chama. Ela tem um comprometimento de um órgão, do qual, se não abordarmos, vai ter um desfecho ainda pior do que ela já está tendo. Então, se você tiver uma dor incapacitante, que não está respondendo ao tratamento clínico, onde você tem uma perda substancial de qualidade de vida, não é? Se você tem um quadro grave, que é raro, mas que pode existir, onde haja acometimento de algum órgão, a cirurgia ela se impõe. Então, a indicação da cirurgia se dá muito ligado aos sintomas, não é? Então, se a paciente faz um exame e por acaso descobre que tem uma endometriose por um achado no ultrassom e ela não tem nenhum sintoma, talvez ela não tivesse indicação de cirurgia agora, talvez ela tivesse indicação de só se fazer segmento. Mas aí tem outro sintoma que a gente leva muito em consideração, que é a infertilidade. Muitas mulheres podem querer engravidar, não ter dor, mas não conseguem engravidar. E não conseguir engravidar é um sintoma. Exato. E é um sintoma que a gente não consegue resolver com pílula, por exemplo, ou seja, qualquer outro bloqueio, porque, na verdade, se a gente está bloqueando, a gente está gerando uma infertilidade, uma incapacidade, na verdade, não infertilidade, mas uma incapacidade de gestar.
Então, jamais tratar infertilidade com pílula, né? A não ser que você esteja programando algo específico dentro de uma fertilização ou dentro de uma programação cirúrgica. Mas aí seria um outro sintoma que, sim, é igual em alguns casos de cirurgia. E não todos, né? Que a gente sabe, por exemplo, fui chamada para responder um parecer de uma paciente no hospital, ela tem 41 anos, endometriomas bilaterais, ela tem um dos lados no ovário, ela tem uma imagem de 7 centímetros, então pelo tamanho da imagem ela sim tem indicação de cirurgia, pelo tamanho do cisto, né, mas se é uma paciente que quer gestar e a gente vai abordar cirurgicamente os 2 ovários, a gente precisa lembrar do congelamento de óvulos, oferecer toda uma pesquisa voltada para reserva ovariana e planejar para não também excluir a paciente a possibilidade de gestar, né? Então, por isso que eu falo que o norte tem que ser o ginecologista, porque os outros especialistas eles não vão lembrar disso, eles vão querer o quê? Resolver o problema. Resolve o problema como? Tirando os ovários até, inclusive. Então... E absolutamente essa não é a conduta, sobretudo numa paciente que quer engravidar e quer que seja jovem, que precisa da sua função hormonal íntegra para ter filhos e para manter a sua saúde e seu bem-estar geral. Então, você falou um aspecto interessante e importante. A paciente que tem dificuldade de engravidar, que tem um diagnóstico de infertilidade e que tem, por exemplo, ovários com muitos cistos, com endometriomas, ela, antes da cirurgia, ela pode precisar socorrer esses ovários, literalmente, né? Guardar esses óvulos, porque na cirurgia ela pode ter um prejuízo maior desses óvulos, né? E daí eles estando guardados, ela vai ter uma reserva para após a cirurgia poder tratar, não é isso? Exato. A endometriose, por si só, né? A maioria dos estudos eles já mostram que por si só, independente de ter lesão no ovário ou não, já tem um comprometimento da fertilidade. Então, tem uma menor qualidade dos óvulos, né? Tem uma maior... As mulheres, nós nascemos com uma quantidade específica de óvulos e vamos perdendo mês a mês. Então, as pacientes que têm endometriose, a gente chama, tem um turnover, né, acelerado. Elas perdem mais óvulos, mais folículos do que as outras pacientes sem endometriose. Então, aquelas que têm endometriose no ovário e que são abordadas, a gente precisa programar muito bem e pensar, porque também é um tipo de lesão que recidiva com muita frequência, mesmo naquelas cirurgias ótimas, com ressecção excelente do endometrioma, que é o cisto de endometriose no ovário, a gente pode ter recidiva em até 30%. Então, é uma taxa de recidiva muito alta. Então, ou seja, pode voltar em até 30%, né? Isso, pode voltar depois da cirurgia. Uma pergunta muito comum e que as pacientes ficam apreensivas. Então, quer dizer que a cirurgia para endometriose no ovário pode comprometer o ovário? Então, assim, eu vou operar pensando em salvar o meu ovário e a própria cirurgia pode comprometer? Isso é uma coisa que deixa a cabeça das pacientes meio confusas, às vezes. Exato. E aí é o que eu tento sempre discutir com as pacientes, aquelas que têm a possibilidade, né? Eu ofereço o melhor, independente da condição financeira, eu digo quais são as possibilidades nas melhores condições. E aí a paciente vai discutir comigo, né, com a nossa equipe, aquilo que é uma realidade para ela. Porque também não adianta eu propor uma fertilização in vitro, uma reserva, tudo isso, e a gente sabe que é um tratamento super caro, e nem toda paciente consegue arcar. Então, muitas vezes, mesmo quando a paciente tem indicação de técnicas de reprodução assistida, né, de fertilização, por exemplo, a gente acaba operando quando elas não conseguem, né, ter acesso a esse tipo de tratamento. Então, nessas condições também. Mas se for pensar assim, no mundo perfeito, seria toda paciente que vai abordar o ovário, a gente sempre. Eu fico muito chateada com aqueles ginecologistas que acabam abordando sem antes ter dosado o hormônio antimulleriano, sem antes ter avaliado a reserva ovariana da paciente, para a gente não ter, né, nem sequer a opção de saber se ela tinha uma reserva baixa antes e a cirurgia comprometeu mais ainda, ou enfim. Então, é necessário que a gente tenha esse olhar sobre a fertilidade da paciente. Eu sempre ofereço o congelamento de óvulos, né, explico que a cirurgia em endometriomas muito grandes, ela se faz necessário, por isso que precisamos pensar em reservar folículos e tudo mais. Então, por isso que eu vou frisar 1 milhão de vezes, porque o ginecologista é o mentor, é o guia, é quem norteia o tratamento da paciente. Porque só o ginecologista tem a capacitação de olhar para todas essas coisas, de pensar no impacto que a endometriose causa no relacionamento da paciente, na qualidade de vida geral.
Que muita gente acha, por exemplo, sentir dor na relação, ok, é só parar de fazer relação. Mas imagina para uma paciente de 30 anos que é casada, né, que o marido cobra, que ela deseja, ou então que tem até um bloqueio, né, por causa da dor, das fases de desejo, de estação e tudo mais, da relação sexual. Então eu vou chegar para ela e dizer, tá bom, é só não ter relação sexual. Você acha que isso vai ser saudável? Você acha que isso vai ser benéfico? De maneira alguma. Então é necessário que a gente discuta tudo isso. As minhas pacientes eu costumo sempre enviar também para fisioterapia. Não é raro a gente examinar a paciente e ter pontos de tensão na musculatura do assoalho pélvico, né, pélvico, que é a musculatura que recobre a vagina, e que tudo isso pode comprometer a função. E a importância da gente intervir precocemente no tratamento dessas pacientes é impedir que elas adquiram, né, uma condição crônica, que a dor, né, ela se cronifique. Então, se a dor se cronificar, isso vai nos tornar ainda mais temerosos quanto à indicação de cirurgia. Porque em casos de dores crônicas, dores que já estão há muito tempo, né, e que já tem pontos de gatilho na pelve, que a gente não tem esse acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, a cirurgia não vai ser a melhor opção necessariamente e unicamente. Então, a nossa fisioterapeuta também nos acompanha no centro cirúrgico, ela examina a paciente, porque sabemos que sedada a paciente em vigência de anestesia, né, ela já está, a gente consegue fazer um exame físico melhor, então a reabilitação também merece ser precoce dessas pacientes. Então, mas repetindo aqui o que a gente já falou, a chave do sucesso é dividir responsabilidades, é ter uma equipe que tenha domínio, que esteja coesa e focada no benefício da paciente. E uma vez que a cirurgia esteja indicada, então vamos seguir em frente nos nossos tópicos, né? A cirurgia, eu sempre falo que quando você tem indicação cirúrgica e a paciente chega, nossa, doutor, então não tem jeito, vou ter que operar, que má notícia. Eu costumo dizer o contrário. Você tem uma boa notícia agora, porque hoje em dia, diferente do que acontecia 30, 40 anos atrás, 20 anos atrás, até em alguns centros, as cirurgias para endometriose elas são feitas de maneira minimamente invasiva. Isso. E a cirurgia para endometriose não é sinônimo de um procedimento mutilante. A cirurgia para endometriose é sinônimo de um procedimento reconstrutivo. Reparador. De um procedimento que vai através de uma mínima agressão, ou seja, a gente não trabalha com grandes incisões, fazer o reparo das áreas lesionadas, quer seja na tuba, no ovário, como a gente falou agora há pouco, na própria superfície do útero. E aí a opção, então, de cirurgia vai ser sempre a cirurgia minimamente invasiva. Não tem nenhum caso que você tem que fazer cirurgia aberta, como uma cesárea? Doutor Léo, para endometriose, eu acho que é o único caso que a gente não deve operar. A não ser que o cirurgião, né, quem indicou a cirurgia, não tenha qualquer domínio na cirurgia minimamente invasiva. Então, não tem eu acho que ele cidade, né? Exato. Então, não tem quem resolva. Eu acho que essa seria a única condição. Porque a laparoscopia, a via robótica, né, nos dá uma visão melhor da pelve, então isso nos capacita a identificar lesões pequenas, lesões discretas, que a gente não conseguiria ver numa cirurgia aberta, né, com incisão de cesárea, como o senhor bem comentou. Então a cirurgia invasiva ela não é muito importante só pela estética, só pelo fato de não ficar uma cicatriz. De forma alguma, é a única via na qual a gente consegue abordar todas as lesões de maneira excelente, restabelecendo a anatomia da paciente, prevenindo outras complicações. A gente sabe que a cirurgia minimamente invasiva, ela gera menos aderência no pós-operatório. Então, pensando numa paciente, por exemplo, com infertilidade, se a gente fizesse por via laparotômica, ia gerar um quantidade muito maior de aderências, né, de cicatrizes pós-cirúrgicas. Então, não é unicamente sobre estética, eu acho que estética aí viria como último tópico, não, sem desmerecer, mas a excelência da cirurgia ela só é feita, de fato, em vias minimamente invasivas, seja ela assistida por robô ou por laparoscopia. O robô você está decolando aí em Fortaleza, né? Eu tive o prazer de acompanhar a equipe de vocês operando alguns casos. Com a gente aqui. É verdade. A cirurgia robótica ela tem grandes vantagens do ponto de vista de conforto, de ergonomia, e você falou muito bem, as lesões de endometriose muitas vezes são lesões muito pequenas, e claro, do ponto de vista contraditório, lesões pequenas às vezes causam dores enormes. E para a gente enxergar essas lesões pequenas, a gente precisa ampliar essa imagem. E a laparoscopia amplia essa imagem, e a robótica, além de ampliar a imagem, ela nos dá uma visão tridimensional.
É como se a gente estivesse navegando, viajando na pelve da paciente. Você enxerga as coisas como se fosse um cinema tridimensional. E isso é uma grande vantagem. A gente consegue fazer pequenos procedimentos, mínimos procedimentos, dissecções de nervos e vasos sanguíneos. Então não tem discussão. A cirurgia laparoscópica ou robótica vai ser sempre a indicação para endometriose. Será que ainda existe alguns estados, algumas cidades que não têm esse suporte desse profissional e certamente essa paciente vai precisar de um grande centro, não é verdade? Pois é, infelizmente, eu acho que isso é a realidade de muitas cidades ainda aqui no Brasil, né? Mas eu fico feliz por aqui na nossa região, no Nordeste, em ter profissionais tão capacitados e que podem oferecer a mesma excelência que teriam, por exemplo, em centros maiores, como em São Paulo ou no Rio. Então, eu acho que aquele médico que não está capacitado para oferecer esse tipo de tratamento, ele merece, né? Ele tem que ser humilde o suficiente para dizer que existe algo melhor do que ele poderia lhe oferecer à paciente, porque isso é o que muda a vida, é o que vai definir o futuro sintomático da paciente, o futuro reprodutivo. Então, é impossível você imaginar, hoje eu não consigo imaginar uma paciente sendo tratada, né, para endometriose, como eu recebi uma hoje no consultório, que há 20 anos foi submetida ela tinha 37 anos na época, retirou os ovários, retirou o útero, então aos 37 anos era uma paciente menopausada. Por endometriose e por via laparotômica ainda mais, por via aberta. Então, fica difícil a gente pensar na evolução da medicina no dia de hoje, a retroceder tão gravemente, né, e comprometer tão gravemente a qualidade da paciente. Ô, doutor Léo, e pensando, já que a gente já falou até da cirurgia, pensando um pouco sobre os exames, o senhor costuma pedir o que de exame pré-operatório assim, para a paciente, para mapear bem? Porque eu costumo fazer a analogia de, por exemplo, uma paciente com câncer, né, ela precisa estadiar a doença, ela precisa saber, o médico cirurgião precisa identificar quais são as lesões, inclusive uma das nossas médicas que laudam nossa ressonância aqui, a doutora Cecília está dando um tchauzinho aí, ela é excelente. E o que é que o senhor costuma? O senhor tem alguma preferência sobre a ressonância, sobre o ultrassom? O senhor costuma pedir os dois? Na verdade, o que vai reger o tratamento é o sintoma da paciente. Entretanto, para a gente fazer uma cirurgia adequada e conseguir, na cirurgia, chegar aonde a gente quer chegar, a gente precisa de um mapa. Não é? E esse mapa do tesouro, ou seja, a identificação dos focos e dos prováveis órgãos acometidos, ele é feito através do exame de imagem. Tanto a ressonância como o ultrassom transvaginal com preparo intestinal, ele vai trazer na mão de um bom especialista, e aí a importância de você ter na sua cidade especialistas capacitados, pessoas que estudem e que gostem de estudar realmente a pelve com endometriose. Então aqui em Fortaleza nós temos grupos muito bons de radiologistas que fazem ressonância pélvica e que conseguem com muito afinco, não é, com exames muito detalhados, encontrar lesões e nos orientar. Assim como também temos a doutora Wilka Rios, doutor Ilkari Adachi, doutor Fernando Mesquita, que são grandes ginecologistas, ultrassonografistas, e aí eles somam o conhecimento que eles têm na ginecologia para encontrar no ultrassom essas lesões. O mais interessante é que no ultrassom, como é um exame dinâmico, o médico ele consegue encontrar locais de dor. A ressonância não consegue. A ressonância, o paciente fica deitado e a máquina estático, não é? Então, no ultrassom, ela consegue ver se os órgãos estão presos ou se existe mobilização, se o ovário está solto ou se está preso. Mas, enfim, na verdade, quando eu posso, eu me valho dos dois exames. Parece uma redundância, mas, na verdade, ambos são complementares. Eu não acho que eles são colidentes, eu não acho que eles briguem um com o outro. Eu acho que os exames eles complementam, eles ajudam. Quando eu quero estudar melhor o ovário, a ressonância traz informações melhores. Quando eu quero estudar melhor a aderência e se os órgãos estão presos, o ultrassom me ajuda. Mas eu preciso de um ultrassonografista especialista. Então, o ultrassom é um exame examinador dependente. Se a gente não tem na cidade, no seu centro, um ultrassonografista que se dedicou a estudar isso, fica muito difícil. E aí não tem jeito, a gente tem que pedir de fato só a ressonância. Mas eu acho que esse mapeamento, ele é essencial. E aí, quando esse mapeamento mostra que existe um nódulo no intestino, será que a gente está perdido, precisa mudar a nossa programação cirúrgica? As lesões intestinais, assim como as outras que nós comentamos, desde que ela não esteja comprometendo a função do órgão, né, não esteja de alguma forma causando uma dificuldade tal de que a paciente não consiga evacuar com oclusão ou uma suboclusão,
ela não necessariamente merece uma intervenção cirúrgica. Então, a gente também pode controlar com o mesmo tratamento clínico que nós pincelamos há pouco. Então, para mim, a paciente com lesão intestinal, ela merece ser abordada desde que ela tenha sintomas que não melhorem com o tratamento clínico ou com comprometimento grave do órgão. Né? Então, para esses casos, é importantíssimo a gente dividir a responsabilidade com o radiologista, com o médico que faz a ultrassom, que faz a ressonância, porque nós precisamos mapear a quantidade de lesões, se tem essas lesões, se elas estão invadindo as camadas do intestino, porque a gente sabe que, diferentemente do câncer, o câncer geralmente ele começa de dentro da alça para fora da alça. A endometriose é o contrário, ela vem de fora da alça e vai para dentro da alça. Então é necessário, né, porque isso muda o tipo de abordagem intestinal. Existem 3 tipos de abordagem, acho que é muito específico a gente falar sobre elas. Mas eu acho que tem uma pergunta muito frequente. As pacientes sempre chegam para a gente perguntando: será que vai ter que arrancar um pedaço enorme do meu intestino? Necessariamente? Será que não tem só como raspar e tirar só um pedacinho? E a pergunta mais cruel de todas: será que eu vou sair com a bolsa de colostomia, né? Os pacientes sempre perguntam muito isso. Ô, doutor Léo, minha imagem está normal? Vocês estão me ouvindo e ouvindo bem? Porque às vezes a sua imagem está falhando. A sua imagem está picotada. Eu ouço bem você, só a imagem que às vezes picota. Eu acho que, mas o som está ótimo. Pode continuar. Tá, então desculpa. Então, assim, as lesões intestinais, quando são lesões pequenas, né, menores que 3 centímetros, lesões únicas, a gente pode fazer como só uma raspagem, né, como o senhor bem comentou, que seria o shaving, ou lesões que invadem as camadas da alça e são menores que 3 centímetros, a gente pode lançar a mão de um outro tipo de ressecção, que seria a ressecção discoide, mas naquelas pacientes que têm lesões múltiplas, né, as lesões que invadem todas as camadas da mucosa, lesões com mais de 3 centímetros, aí sim ela vai precisar retirar uma parte do intestino. E aí, pior do que isso, as pacientes sempre saem com aquela angústia da consulta de saber se vão sair com aquela bolsinha, né, a bolsinha da colostomia. Mas diferente do que muita gente pensa e do que era feito antigamente, hoje em dia a chance de, na primeira cirurgia, a paciente sair com uma bolsa de colostomia é se acontecer uma intercorrência muito grave no intraoperatório. Então, a maioria das pacientes, elas não, 100% das nossas pacientes, elas saem super bem, não tem risco de desenvolver cidade que necessite de uma bolsa de colostomia, sobretudo na primeira cirurgia. Né? Quando a gente tem casos que evoluem com fístula no pós-operatório, que são casos mais difíceis, né? Com vazamento das anastomoses, que é a junção dos 2 bordos do intestino, aí sim a gente tem que fazer outras reabordagens. Mas eu costumo dizer às pacientes que quando a gente vai olhar no Google, por exemplo, só sai o que há de pior. Então só vai sair aquela paciente que foi reoperada 150 vezes, que retirou o baço, saiu mutilada, né? Então elas se baseiam por esses casos ruins e aí levam isso para si. Mas de maneira geral, as cirurgias intestinais são minimamente invasivas, assim como a gente já falou, as pacientes não saem, o risco de sair, de ter até uma complicação no pós-operatório de fístula, por exemplo, é menor do que 3%. Então, em vigência de primeira cirurgia, de forma alguma a paciente sairia com uma bolsa de colostomia, a não ser que algo muito grave ocorra. Mas, de maneira geral, a gente aborda, as pacientes saem bem, a gente faz todos os testes no intraoperatório, né? Muitas vezes a paciente até pode ficar com um drenozinho para evitar que colete secreção, que colete sangue, e também para nos dar outro tipo de avaliação sobre o andamento do pós-operatório da paciente. Mas, assim como outras lesões, minimamente invasiva e com boas respostas. Isso é importante porque a gente, infelizmente, ainda vive a realidade de muitos colegas que não conhecem a cirurgia minimamente invasiva e que muitas vezes têm uma visão muito pessimista, uma visão muito trágica sobre endometriose e principalmente sobre a endometriose intestinal. Eventualmente a gente recebe pacientes que foram orientadas dizendo que não opere isso é uma tragédia, a cirurgia quando mexe com o intestino é uma coisa muito grave. Isso talvez tenha sido há 30 anos atrás, né? Talvez no passado remoto, essas cirurgias, da maneira como elas foram feitas há 30 anos atrás, elas realmente eram uma grande catástrofe, hoje absolutamente. Com o ultrassom, com o mapeamento, com a ressonância, a gente consegue saber exatamente o tipo de lesão e consegue combinar previamente com o cirurgião proctologista, o cirurgião de intestino, o tipo de procedimento que ele vai fazer. E a cirurgia ela é feita em 2 tempos. A mesma cirurgia. O ginecologista entra, faz a sua parte, depois o proctologista entra e faz a parte dele.
tudo na mesma hora, com a mesma anestesia, com uma cirurgia feita de uma vez só. E é interessante a gente falar que a gente faz cirurgia para endometriose toda hora, toda semana, várias vezes. E assim, é raro eu lembrar qual foi a última paciente que precisou, nos últimos anos, sair com colostomia. É raro a gente lembrar qual foi a última paciente que precisou fazer uma cirurgia de ressecção enorme do intestino. Isso não existe mais. Mas é importante que os pacientes saibam que o cirurgião que vai fazer a parte intestinal da endometriose, ele tem que ser especialista em endometriose. Infelizmente, não é qualquer proctologista, não é qualquer cirurgião oncológico, não é qualquer cirurgião geral que vai saber fazer esse manejo adequado, não é? Porque, como você falou, tem lesões pequenas que precisam só raspar, e aí, se você lidar com um profissional pouco experiente, talvez ele ache que ali seja um câncer, que ali seja uma coisa muito grave, e ofereça para a paciente uma cirurgia grande demais, complicada demais. Certamente no seu grupo, o seu proctologista tem uma vivência bem específica com endometriose, não é? Isso. Tem sim. A minha equipe, todos nós saímos da mesma escola, né? Todo mundo fez residência no Hospital do Servidor Estadual, então lá tem um grupo muito bem formado de endometriose. Então, todos nós tivemos muita experiência desde a época da residência nesse tipo de cirurgia, mas o nosso coloproctologista, ele sim, ele tem uma visão muito bem detalhada para as cirurgias de endometriose, porque sim, a gente precisa mapear bem, né, não só no pré-operatório, como no intraoperatório, que às vezes as lesões ou são subestimadas ou superestimadas e a gente propôs algo para a paciente e a gente recua ou a gente avança também no intraoperatório para que o tratamento seja feito de maneira mais adequada e a paciente tenha a melhor resposta no pós-operatório. Isso, isso. Agora, uma coisa que é bem discutida também, Marcela, é que no intraoperatório a gente muitas vezes pode precisar da ajuda do urologista para algumas outras lesões, né? Às vezes a paciente pode ter nódulos de bexiga, nódulos do ureter, exatamente o tubinho que liga o rim à bexiga. Na maioria das vezes, as lesões de bexiga elas podem ser tratadas por nós ginecologistas, mas muitas vezes a gente precisa do apoio do urologista para fazer alguns procedimentos mais complexos. E aí vem a importância do mapeamento, aí vem a importância do ultrassom bem feito, da ressonância bem feita. Porque se você tem esse diagnóstico feito previamente à cirurgia, você tem como combinar com a sua equipe e todo mundo está lá no mesmo momento, com todos os materiais adequados, a paciente preparada, orientada, informada, que é muito importante, sobre tudo o que vai acontecer. Não é? E aí, a gente não tendo surpresas, a chance de você complicar é muito, muito, muito menor. A gente acredita que o diálogo e esse diagnóstico prévio, ele é fundamental. Então, acho que o segredo da boa cirurgia, ele está muito centrado na equipe multiprofissional. Não é? Não adianta você dizer que você é um ginecologista que sabe operar tudo. Ah, eu sou um ginecologista que opera intestino. Eu desconfio muito desses colegas, porque é impossível você saber fazer tudo, não é? Exato. Uma vez eu escutei da minha mãe, eu carrego isso comigo. Quem diz que faz tudo não faz nada bem feito. É verdade. Então, como ginecologista, a gente não pode... Eu acho que todo mundo tem que respeitar a sua área. O gineco na área do gineco, o coloprocto no intestino, e cada um conversando e dialogando. A gente pode se ajudar, claro. Nada impede que a gente auxilie um ao outro nas cirurgias, mas as decisões precisam ser em conjunto. E não existe nada melhor, não sei qual o problema das pessoas com isso, e você dividir a responsabilidade. É tão bom quando você tem uma equipe tão coesa e que você consegue discutir e se sentir mais confortável e, poxa, ele também pensa como eu, então isso nos traz mais segurança de que nós estamos tomando a decisão correta para o paciente. Isso. Essa informação é importante, porque muitos pacientes que estão em muitos centros vão submeter-se a procedimento cirúrgico para endometriose, né? E, eventualmente, talvez, infelizmente, ela se depare com esse profissional que diga, não precisa de um procto, não, isso é besteira, não precisa de um urologista, eu dou conta. Bom, é provável que a pessoa que fale isso realmente tenha uma autoconfiança muito grande e essa autoconfiança tenha lhe dado muito sucesso. Mas imagina só, não é? Aquele cirurgião de intestino que opera, faz aquilo todos os dias, que trabalha só com o intestino, ele vai saber muito mais o que fazer, como lidar com situações diferentes, do que eu que faço eventualmente uma lesão intestinal, que eventualmente precisou fazer uma lesão intestinal.
Da mesma forma, o urologista que opera rim, que opera bexiga e ureter o tempo inteiro, ele vai saber mais. E nós, como médicos, temos que oferecer para o paciente o que há de melhor. Então, não é demérito nenhum. Eu tenho na minha equipe a doutora Tiziana Torres, que está falando agora, que é uma grande ginecologista, trabalha comigo, minha grande parceira, que opera comigo. Eu tenho a doutora Juliana Sinara, que é urologista de formação, que entra nas cirurgias com a gente, e a gente a chama da guardiã do ureter. Ela está sempre ali vigiando o ureter e brigando com a gente para a gente dissecar menos. E tem a doutora Natália, que junto com o doutor Beethoven fazem o segmento e acompanhamento das doenças intestinais. E mais do que isso, eu me preocupo muito, Marcela, que essas pacientes que têm doença intestinal, elas têm cada vez mais sintomas intestinais que fogem muito ao nosso conhecimento. E quanto mais você conversa com a equipe multidisciplinar, mais coisas você descobre. Elas têm muitas queixas no pós-operatório às vezes, né? E vamos falar um pouquinho do pós-operatório agora, que a gente às vezes não atentava, não é? E a gente tem que lembrar também, falando de sintomas intestinais, que a endometriose ela anda junto de outras doenças, né? Então, síndrome do intestino irritável, doenças autoimunes, né? Que comprometem o intestino, que também podem corroborar para a piora dos sintomas, né? Não são diagnósticos à parte, mas que estão interligados, né? A gente não pode dissociar, né, a paciente de nenhuma das outras doenças que pode ser acometida. E aí, no pós-operatório, doutor Léo, a gente sempre tem que manter o tratamento clínico, né, com bloqueio hormonal, desde que a paciente não deseje gestar, e tem que fazer uma reabilitação precoce, né? A nossa equipe costuma iniciar precocemente a alimentação, né, mas a gente costuma sempre, né, também em conjunto com a fisioterapia, com psicologia, o médico da dor, poder oferecer o melhor segmento para essa paciente. Mas algo que as pacientes perguntam muito, eu vou operar e mesmo assim vou ter que tomar hormônio, principalmente aquela moda que tem se imposto hoje de que hormônio vai matar, de que hormônio é a pior coisa do mundo, de que tem que evitar tudo menos hormônio, mas na endometriose não tem como fugir do bloqueio hormonal. Né? Então, no pré-operatório e no pós-operatório, a paciente vai precisar ser bloqueada desde que ela não deseje, né, fertilidade, desde que ela não deseje engravidar. Isso. Hoje nas cirurgias, mesmo nas cirurgias intestinais, a gente tem tentado reabilitar a paciente o mais precoce possível. Isso é um medo que as nossas pacientes têm por hábitos muito arcaicos, não é? De que você tem que operar e ficar completamente imobilizada, não pode fazer nenhum movimento. Ao contrário, não é isso? Vai trombosar. Então, mesmo a cirurgia com lesão intestinal, que precisou mexer no intestino, essa paciente precisa caminhar, ela precisa se alimentar precocemente. É tudo bem diferente do que a gente ouvia há muitos anos atrás, né? Isso, então, por isso que a gente tem que frisa novamente e 1000 vezes a mesma coisa. Tem que ter uma equipe que está afeita com o diagnóstico e com o tratamento que costuma operar esse tipo de paciente. Porque muitas vezes os coloproctologistas, por exemplo, estão acostumados com grandes ressecções, com cirurgias de um pós-operatório mais longo, que são câncer de reto, por exemplo. Pacientes então, mais idosos, né? Pacientes mais adoecidos, né? Exato. Então, a nossa paciente tem um status performance, né? Um status pré-cirúrgico maravilhoso. Paciente jovem, a maioria das vezes não tem outras doenças, não tem hipertensão, não tem diabetes, não fumam. Então, são pacientes que têm tudo para voar no pós-operatório. Isso. Mas a gente precisa poder, né, e saber direcionar para também não tomar algumas condutas muito precoces que acabem destruindo aquilo que a gente fez na cirurgia. Doutor Léo, acho que estão perguntando muito ainda sobre infertilidade, né? Acho que era bom a gente Então, uma pergunta bem pertinente sobre quem tem endometriose profunda e não sente dor, né? E quer engravidar, precisa operar? Essa pergunta é muito pertinente, né? Na verdade, precisa operar só se ela tiver infertilidade. Então, desde que a paciente esteja tentando engravidar e não consiga, aí sim ela teria indicação de cirurgia. Né? Até 1 ano nas pacientes com menos de 30 anos e até 6 meses nas pacientes acima de 30 anos. É importante saber que a cirurgia ela tem um aumento nas taxas de gravidez espontânea, né? A gente é muito otimista em saber que muitas pacientes que não conseguiram engravidar, quando tem o diagnóstico de endometriose, muitas vezes era assintomática, descobriu porque fez um bom ultrassom, porque fez uma boa ressonância. Quando você opera, elas têm uma chance muito aumentada, 60%, 70% às vezes, de melhorar a fertilidade.
Mas a gente tem muitas pacientes que têm uma lesão muito grande e que podem, por exemplo, querer uma fertilização in vitro primeiro, por uma condição econômica diferenciada, por exemplo. Se ela não tem dor, não tem sintoma, ela pode, de repente, partir para uma fertilização. Mas é assim, do ponto de vista econômico, a gente vai ter um grande desafio, né? Que nem todas as pacientes conseguem. Isso, e se for pensar de uma maneira assim, mais abrangente, o protocolo seria operar apenas se a paciente tiver o sintoma de infertilidade. Isso. Então, desde que ela tenha esse sintoma, aí sim ela merece receber alguma intervenção, seja de reprodução assistida ou de cirurgia, mas caso contrário, tendo lesões, sejam elas grandes ou não, porque nós sabemos que o tamanho das lesões e a quantidade de lesão, ela não está diretamente relacionada com a quantidade de sintomas que a paciente tem. Às vezes, lesões muito pequenas comprometem a vida de que a paciente não consegue sair da cama, por exemplo. Mas tem aquelas outras que têm uma pelve completamente tomada, mas está chutando bola e não tem nenhum sintoma. Então, vai depender muito do contexto geral onde a paciente está inserida, né? E aí outras perguntas que ela sempre faz: doutora, eu posso esperar, eu tenho endometriose, sei lá, descobri com 25 anos, mas só quero engravidar depois dos 30, né? E aí eu posso esperar? Pode. Né? Mas o ideal é que tenha o quanto antes, porque a gente sabe que o processo, né, da reserva folicular diminui de uma maneira mais acelerada naquelas pacientes com endometriose. Esse questionamento ele é complexo. Eu costumo sempre dizer que a condição para ser gestar ela não é só biológica, né? Exato. Porque a melhor condição biológica é dos 18 aos 25, só que essa condição biológica ela não dialoga com a As mulheres não respeitam mais. Então, mas não dialoga com a faculdade, com a pós-graduação, com a inserção no mercado de trabalho e até mesmo com o encontro do companheiro ou companheira adequada para você seguir sua vida. Então, não é só a condição biológica, né? Existem outros elementos bem importantes. E é complexo. Agora, claro que hoje nós temos alternativas que não são mais ficção científica, como você falou, congelamento de óvulos, né? Uma paciente que eu quero adiar porque eu vou fazer uma pós-graduação, porque eu não encontrei o companheiro ainda e estou insegura. Isso é possível. Tanto em João Pessoa como em Fortaleza, você pode guardar os seus óvulos aos 25, aos 30 anos e aí querer engravidar aos 40 com óvulos de 30 anos. Isso é possível, isso não é ficção científica. Outra, eu acho que a gente estava chegando no finalzinho, eu queria só abordar um tópico interessante, Marcela, que eu não sei como é que é a tua realidade, mas aqui em Fortaleza a gente já tem recebido muitas pacientes com reoperações, né? Pacientes que operaram uma vez ou que operaram 2 vezes e que a doença voltou, né? Ou voltou porque não foi operada de fato, ou voltou porque de fato tem uma doença tão agressiva e em elas tendo sido operada muito cedo, a doença voltou. É uma paciente bem mais difícil, né? As reoperações. Isso, a gente sabe que a complexidade cirúrgica é bem maior, né? A quantidade de aderências, né? Não só por causa da endometriose, como por causa do primeiro procedimento, né? E fica difícil quando não foi você que fez a primeira cirurgia, você não tem como saber se o médico retirou tudo, que nível de lesão foi retirada, se de fato foi uma cirurgia radical no sentido de tirar todas as lesões e não de destruir a vida da paciente. Mas isso aí fica difícil e quanto mais a gente opera, os estudos mostram que pior é a qualidade de vida da paciente. Então, por isso que a cirurgia precisa ser oportuna, no tempo exato e em vigência de sintomas que indiquem a cirurgia. Né? Quando, para mim, a indicação da cirurgia é quando a paciente diz: doutora, eu quero operar, eu não aguento mais esperar. Interessante. Então, é quando muitas a vezes paciente a própria pede paciente... e não você fala. Exatamente. E assim, um fator importante é que assim, o maior fator de risco para a doença voltar é a idade. Quanto mais jovem a mulher se opera, mais anos ela tem para a doença voltar, para recidivar. Exato. Então, claro, se ela for uma mulher muito jovem, com 20 anos, mas estiver incapacitada, com a dor excruciante, não trabalha, não estuda, está tomando medicação na veia, não tem como. Essa paciente vai ter que operar. Mas se ela tem uma doença, porque mesmo ela sendo jovem, e ela, mesmo ela fazendo uma cirurgia excepcional, ela vai ter um risco de até 30% da doença voltar em 5, 10 anos. Isso aí, mesmo os melhores cirurgiões do mundo, né, mesmo com as cirurgias mais adequadas do mundo, né? Então o ideal é que você opere, como você falou muito bem, de maneira oportuna, quando você tem sintomas e quando você tem a indicação da infertilidade, né? Pois é. É isso que muda, né, no desfecho da paciente. Eu até costumo dizer,
Por mim, eu lhe operava, eu amo operar. Por mim, eu estaria do dia inteiro no centro cirúrgico. Então, se eu estou lhe dizendo que por mim eu não operaria, é porque alguma coisa, né, importante está acontecendo. Então, é isso que a gente precisa dividir com o paciente, a responsabilidade do momento ideal, pensar na fertilidade, né, porque a gente sabe que o melhor momento, por exemplo, é operar e no primeiro mês já, por exemplo, encaminhar o paciente para fazer a FIV, ou o que quer que seja. Então, isso tem que ser discutido em equipe e com a paciente para a gente oferecer o melhor desfecho. Então, as reoperações, a qualidade de vida, a gente vê não só nos estudos, mas na nossa prática mesmo, cada vez vai piorando. As cirurgias também com abordagens muito radicais, que pegam nervos. Que mais complicam, né? Isso. Então, as pacientes que têm lesão nervosa, às vezes caem em mãos despreparadas, acaba também gerando mais disfunção do que correção de função. Isso, exatamente. A gente sabe que a cirurgia, quando bem indicada, na paciente que tem muitos sintomas, ela é excepcional. Agora, a cirurgia mal indicada na paciente que não tem sintomas, ela vai ser ruim para todo mundo, né? Vai ser uma causa de sofrimento para a paciente, piora da doença. Muitas pessoas perguntam também sobre a doença intestinal sem sintomas. E aí a doença no ovário sem sintomas. Eu acho que é interessante a gente finalizar e explicar que, diferente do ovário, o intestino não está relacionado com o risco de câncer. Então já existem muitos estudos que mostram grupos de pacientes sendo seguidas durante muitos anos com endometriose intestinal e a doença literalmente murchou após a menopausa e o paciente ficou bem, não teve câncer. No ovário é um pouquinho diferente, não é, Marcela? Exato. Os protocolos, eles são um pouco inconclusivos quanto ao diâmetro, né, o tamanho do endometrioma, da lesão ovariana, mas, de maneira geral, lesões acima de 5 ou 6 centímetros têm uma chance maior, né, e uma dificuldade maior na exclusão de câncer de ovário, que a gente sabe que é até mais comum em pacientes jovens, ainda no menarqume, né, nas pacientes que menstruam. Então, por isso que muitas vezes a gente indica a cirurgia também como o fechar do diagnóstico, né, de saber se é uma tumoração benigna ou não, se é endometriose ou se é câncer, e também para prevenir câncer a longo prazo. Endometriose diafragmática, perguntaram agora, na verdade eu acho que a gente acabou esquecendo, né? Existe um tipo de endometriose que acomete o diafragma, que é exatamente a membrana que separa o tórax do abdômen, e que muitas vezes são lesões pequenas, que a gente consegue fazer pequenas ressecções. Mas às vezes as lesões são bem grandes, né? E o achado, claro, é feito pela ressonância, pelo ultrassom bem feito, a paciente às vezes tem queixa de dor ao respirar. E nesse caso a gente precisa entrar com o cirurgião torácico, né, Marcela? Às vezes, quando a lesão é grande, aí complica bem. Doutor Léo, falhou a última coisa que o senhor falou, não vi. As lesões são grandes no diafragma, e depois eu não vi muitas vezes alguma coisa. As lesões diafragmáticas grandes, a gente vai precisar de um outro ator, né, nesse cenário, né, que é o cirurgião de tórax, né? Exato. Então, quem fez a pergunta foi até a Annelise. A Annelise também é uma das médicas que faz o nosso ultrassom, ela é radiologista e também faz as ressonâncias. E por isso que a gente precisa desse mapeamento, porque não é comum a gente estar numa cirurgia de endometriose e ter um cirurgião torácico no centro cirúrgico, então, e que seja feito com cirurgia de endometriose. Então, por isso que eu falo, tem que ter uma equipe multidisciplinar que olhe para isso, né, e que tenha os olhos treinados, as mãos treinadas, para a gente poder oferecer o que tem de melhor para o paciente. Estamos chegando no nosso último minuto e eu não poderia deixar de encerrar esse nosso encontro demonstrando a minha enorme, enorme gratidão e o meu orgulho por ter você como uma grande amiga, como uma grande parceira nessa luta pela cirurgia ginecológica no Nordeste. A Marcela, ela vem evoluindo e crescendo com muita seriedade, serenidade e profissionalismo. Cada vez que a gente conversa, que a gente compartilha, né, as atividades científicas, quer sejam as lives, quer sejam as aulas, os congressos, mais e mais e mais eu aprendo e vejo o quanto você vem crescendo, principalmente, que é o mais importante, como ser humano, né? Como uma pessoa atenciosa, preocupada com o outro, com o indivíduo. Porque, olha, Marcela, todos nós acabamos operando muito bem em algum momento da vida. Se você se esforçar muito, você vai ter uma boa técnica. Mas ter uma boa técnica cirúrgica, nem de longe é o suficiente para você ser um bom médico, né? É só um pedaço. Você tem que ser um grande ser humano. Você tem que estar preocupado com o outro. Eu agradeço demais, demais a sua gentileza, a sua cortesia de estar aí cansado e vir compartilhar com a gente.
O que é isso, Tulão? Para mim é um prazer. O senhor é alguém a quem eu admiro bastante, né? Com quem eu aprendo muito, mesmo à distância. A gente se fala sempre no WhatsApp, mesmo na correria. Mas muito obrigada. Eu sou uma grande fã do senhor e tenho muita gratidão a Deus por poder aprender, né? E ter acompanhado algumas cirurgias. Sou muito grata pelo senhor, de verdade. Muito Um obrigada beijo pelo bem convite grande, e 10 espero os segundos. próximos. Com certeza. Um beijo. Obrigado. Parabéns a todos. Tchau.